Você já imaginou ir a algum lugar especial? Um lugar longe das multidões? Fora das trilhas mais percorridas? Um lugar fora deste nosso mundo? Será que estaria na hora de pegar um foguete para o planeta vermelho? Marte é mistério puro. Há vulcões de quase 23 mil metros de altura, desfiladeiros de quase 5 mil quilômetros de diâmetro e 10 de profundidade e características interessantes. À sua espera está uma das mais espetaculares paisagens do nosso sistema solar. Um mundo onde havia água em abundância e que desapareceu completamente. Onde impérios de micróbios perdidos talvez ainda vivam sob a superfície. Vemos os cartões postais e realmente tivemos vontade de estar lá. Só de pensar em estar neste mundo novo, de ver uma paisagem que ninguém jamais viu, acho que muitos astronautas se apresentariam para fazer uma viagem dessas. Mas não se deixe enganar, nada sobre a ida a Marte será fácil. O perigo o espera em meio a essa desolada beleza e talvez marcianos também. Se encontrarmos em Marte evidência de uma segunda origem independente da vida, isso será extremamente significativo, pois nos dirá de imediato que a vida é comum no universo. Marte, invadido por um robô e talvez em breve por um terráqueo como você. Se eu gostaria de ir a Marte? Ah, sem sombra de dúvida, claro. Se houvesse alguma maneira de eu ir até lá e eu não perderia tempo com robôs e iria querer ver tudo eu mesmo. Nunca houve época melhor para ir onde nenhum homem jamais esteve. E seguindo os passos pioneiros de nossos robôs, visitar os planetas do Sistema Solar. Guia de Viagens Interplanetárias. Marte. Dizem que a primeira pessoa que um dia pisará em Marte está viva em algum lugar do planeta Terra. Imagine que seja você. O que você então precisa saber? Como você pode chegar lá e o que deve levar? Quais os lugares que você não pode deixar de ver e o que você deve evitar? Pense nisso como seu guia de viagens pessoal para explorar o planeta vermelho. Mas antes de sair de casa, há algumas coisas básicas que você deve saber sobre Marte. Temperatura média menos 60 graus Celsius. Na maioria, os dias serão claros, ensolarados e frios. A temperatura média em Marte é tão glacial quanto o meio do inverno na Antártida. Diâmetro 6.780 quilômetros. Mesmo com cerca da metade do diâmetro da Terra, Marte tem um bom tamanho. Mas é muito menos denso do que nosso planeta, com apenas 1/3 da gravidade. Surpreendentemente, sua superfície real tem quase o mesmo tamanho que toda a terra seca do nosso planeta, reunida sem os oceanos. Construa algumas autoestradas e você pode dirigir por Marte em algumas semanas. Vale da Morte, Estados Unidos. E dirigir por Marte é exatamente o que o cientista planetário Steve Squires vem fazendo desde 2004. Steve dirige não pessoalmente, mas por meio de 2 sondas off-road da NASA, Spirit e Opportunity. Nunca vi nada parecido na minha vida. Para todos nós aqui na Terra, as fotografias enviadas por estes exploradores são a segunda melhor coisa depois de estar em Marte em um traje espacial. Conscientemente demos a estes robôs algumas características semelhantes às humanas.
As câmeras estão a mais ou menos esta altura do chão, a mesma altura que os olhos humanos. A experiência visual que você tem olhando as fotografias tiradas pelos robôs é intencionalmente como a que você teria em Marte, se estivesse de traje espacial, e olhando pela viseira do seu capacete. Acho que se você colocasse alguém da minha equipe que tivesse feito parte dessa missão há muito tempo, na cratera Eagle ou no topo de Husband Hill, ela olharia ao redor e diria: é isso. Isso é o que esperaria. Nas 4 décadas desde que os nossos robôs chegaram, a lente, inicialmente embaçada de nossos telescópios, tem constantemente focado em um planeta vermelho que conseguimos compreender. Imagens processadas atuais de Marte. E que não é um lugar muito acolhedor. O problema é uma atmosfera tão fina e fria que a água só existe como gelo sólido ou vapor no ar, e não como um líquido na superfície. Você pode ver algumas poucas nuvens bem altas no céu, mas não se preocupe em trazer um guarda-chuva, pois o planeta inteiro é mais seco do que o deserto mais cheio de poeira aqui na Terra. Uma única gota de chuva não cai aqui há milhões, talvez bilhões de anos. O que me fascinou foi que conseguimos ver vales serpenteando ao longo da superfície, claramente esculpidos por água que por ali fluía. Portanto, isso nos dizia que no passado o planeta era diferente, e não só isso. Era diferente de uma forma que o teria tornado mais apropriado para a vida do que ele é hoje. Isso é realmente significativo. Estamos absolutamente convencidos de que em um determinado momento Marte foi muito hospitaleiro, com água líquida e atmosfera suficientes para sustentar um clima. Por isso, hoje tentamos compreender como foi que isso mudou, por que mudou e o que ainda pode haver naquele planeta. Estes são enormes mistérios de Marte. Se ele e a Terra começaram como planetas irmãos, será que a vida teria um dia existido na superfície marciana? Poderia ainda estar lá? E para onde foi toda a atmosfera e a água? Decifrar estes enigmas tem sido um desafio para nossos exploradores planetários desde o momento em que as primeiras fotografias de Marte foram enviadas até nós. O que torna Marte um lugar tão especial é o fato de ser tão parecido com a Terra. Colinas de Marte, Vale da Morte. A Odisseia Marciana de Steve Squires o tem levado de polo a polo. Há lugares no planeta Terra que compartilham pelo menos algumas das mesmas características de Marte. Lugares extremamente secos, extremamente frios ou extremamente sem vida. O Vale da Morte é um dos seus favoritos. Terra, Marte. Este é realmente um lugar muito importante. É um lugar que chamamos de Colinas de Marte. Encontramos esse lugar há cerca de 20 anos. Naquela época, os únicos pousos de sucesso em Marte tinham sido os das 2 sondas Vikings e que haviam pousado em lugares que se pareciam muito com este. Para planejar as missões atuais a Marte e para testar as câmeras e outros equipamentos, a NASA precisava de um bom sósia daquele planeta, e eles o encontraram nas Colinas de Marte. Para os seus olhos, a principal diferença entre este cenário e Marte seria a cor. A cor do céu, a cor das pedras e a cor do solo. As cores em Marte são de uma paleta muito limitada. A paleta de cores aqui tem como base a ferrugem, rica em óxidos de ferro. As rochas, o solo e a poeira em tons de ferrugem estão sempre soprando na atmosfera seca e congelante. Você não verá um céu azul nas brochuras turísticas para Marte, mas sim âmbar. As partículas de poeira não só adicionam um toque rosado ao céu, mas também espalham a luz solar de uma forma que deixa a cor do céu marciano de cabeça para baixo para os olhos humanos. Vermelho durante o dia e azul ao amanhecer e anoitecer. Este é um pôr do sol visto pela Spirit,
um sol frio e azul se pondo ao longo de um horizonte distante e alienígena. Olhando para o céu estrelado e claro a partir da superfície, você veria Marte como duas luas minúsculas, Phobos e Deimos, ainda menor. Com o encanto de uma batata no meio do espaço e 27 quilômetros de comprimento, Phobos tem sido apontada como potencial ponto de apoio para a primeira missão do homem a Marte. Um teste antes de se tentar a viagem ao planeta abaixo, uma viagem arriscada e que consumiria uma enorme quantidade de combustível. Sonhar com Marte e ir de fato até lá são duas coisas muito diferentes. Marte pode ser nosso vizinho, entretanto, mais de 56 milhões de quilômetros até o ponto mais próximo ainda é bastante longe de casa. Chegando até lá. Para colocar seres humanos na superfície de Marte, você precisa de apenas 3 coisas, como alguém já disse na brincadeira: levá-los até lá, mantê-los vivos e trazê-los de volta. Nossos sonhos da era espacial de colônias na Lua e em Marte ficaram para trás após o cancelamento do programa Apollo e da última viagem para a superfície lunar em 1972. Mas isso não nos impediu de viajar. Simplesmente substituímos os astronautas por algo de menor custo e menor risco. Exploradores robóticos. E quando se trata de Marte, provavelmente é melhor assim. Chegar a Marte é inacreditavelmente difícil e aprendemos isso da maneira mais dura. Antes de os robôs pousarem lá, 2/3 das missões enviadas tinham falhado, e falharam por todo tipo de motivo. Foguetes que explodiram e naves espaciais que simplesmente desapareceram sem praticamente deixar vestígios. De fato, pousar em Marte sempre foi algo que poderia dar certo ou não. Mas o mesmo ocorre com a decolagem da Terra na hora exata. O momento certo para se ir a Marte, basicamente o único momento para ir até lá, é quando os planetas Terra e Marte estão devidamente alinhados um com o outro. Você tem de esperar a posição certa para poder ir do ponto A ao ponto B, estar na plataforma de lançamento pronto para partir quando aquela oportunidade de lançamento ocorrer. E se perdemos a oportunidade, só dali a 26 meses. 5, 4, 3, 2, 1, engine start, and liftoff of the planet Mars. Se você tiver a sorte de reservar um voo no primeiro foguete para o planeta vermelho, é melhor levar tudo o que precisa. A viagem de ida é de pelo menos 6 meses e não dá para voltar se você tiver esquecido de alguma coisa. Podemos ir à Lua e voltar em uma semana, mas são precisos 3 anos para ir a Marte e voltar. Você tem que levar alimentos e tem que reciclar seu oxigênio e sua água. Portanto, é uma empreitada e tanto. Em cerca de 3 dias, a Terra parecerá muito pequena e dentro de uma semana ela será apenas mais uma estrela. E de repente vai se dar conta de que está em um espaço muito profundo e que levará um longo tempo até que possa voltar para casa. Antes de dar este salto gigantesco, precisamos ser capazes de conseguir levar conosco tudo o que precisamos para uma viagem de ida e volta de 3 anos. E este será um esforço muito maior do que chegar à Lua. É a missão Apollo com esteroides. No momento, sabemos pelo menos tanto quanto os engenheiros sabiam quando concordaram em pousar na Lua. E eles tiveram apenas 9 anos. Portanto, acho que quando o país decidir que eles realmente querem aterrissar em Marte, o sistema pode ser projetado, desenvolvido e construído. Avançamos para o futuro. Depois de 6 meses atravessando a escuridão do espaço, de repente, as coisas começam a ficar muito mais interessantes. A combinação de uma alta velocidade de aproximação, uma fina atmosfera e 2 vezes a gravidade da Lua fazem de Marte um dos lugares mais difíceis para se pousar no sistema solar, e até mesmo para robôs. Você atinge o topo da atmosfera marciana e vai para a Mach 27, 27 vezes a velocidade do som.
E para os nossos veículos, entre chegar ao topo da atmosfera marciana e ficar saltando sobre aquela superfície com os airbags, levou 6 minutos. É uma jornada e tanto. Você usa um protetor de calor para levá-lo sem pressa a uma velocidade Mach 2, o dobro da velocidade do som, e então abrimos um paraquedas supersônico. Tudo é complexo e tudo tem de acontecer exatamente na hora certa. A pior parte é quando você entra em contato com a superfície marciana. Não há pista alguma, não há um bom lugar onde pousar. E você não consegue controlar muito bem onde irá descer. Você vai aterrissar em um campo de rochas como este. E como garantir que sua nave espacial de bilhões de dólares vai sobreviver a isso? O que funcionou para nós, com nossos robôs, foram grandes airbags. O veículo salta, 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 salta e finalmente para. As sondas Vikings usaram motores de foguete e pousaram suavemente na superfície. Foi um golpe de sorte, pois elas pousaram em um campo de pedras como este, e não sobre uma rocha pontiaguda. E então deu certo. Você tem de ser bom e precisa ter sorte. Uma chegada segura é seu passaporte para um mundo novo e perigoso. Este é um planeta onde a atmosfera é seu inimigo e até mesmo a poeira é perigosa. Perigos e chateações. Quer sair para ver a paisagem ou pegar algumas pedras? Por mais familiar que possa lhe parecer, Marte é perigosamente alienígena. A vantagem é que a baixa gravidade irá permitir que você dê grandes saltos. A desvantagem é a quase absoluta falta de atmosfera. Aqui não é como na Terra, não há o que respirar. Para encontrar condições similares de baixa temperatura e pressão, você tem de viajar 3 vezes mais alto do que um avião comercial, até a borda do espaço. O cientista planetário Bob Brown demonstra por que você deve ficar com seu capacete ao visitar Marte. Temos este copo cheio de água. Vamos colocá-lo nesta pequena câmara. Anexar a ela uma mangueira de vácuo e vamos enviar o ar para fora da câmara. Quando a pressão cai para os níveis de Marte, a água ferve a temperatura ambiente. Portanto, se você tivesse de tirar o capacete em Marte, o líquido em seu rosto começaria a ferver da mesma forma como essa água começou a ferver. E acho que eu não preciso descrever como isso seria. Uma assessoria médica de viagens poderia lhe dizer para manter seu traje bem ajustado ao corpo, mas até agora ninguém criou um traje adequado para sua viagem a Marte. Os trajes espaciais existentes são simplesmente volumosos demais, pesados demais e complicados demais para serem usados para o tipo de atividade regular exigida na superfície implacável de Marte. Assim como Steve Squires, o cientista planetário Chris McKay percorre as regiões mais remotas da Terra, semelhantes àquele planeta. Aqui no árido Flinders Ranges, na Austrália, ele procura formas extremas de vida que podemos encontrar em Marte. Organismos como as bactérias que criam essa mancha verde no interior desta pedra branca do deserto. Se eu estivesse tentando fazer em Marte o que estou fazendo aqui, o maior problema seria uma roupa que eu pudesse usar lá fora. Algo para o qual não damos importância aqui na Terra. Aqui você se levanta de manhã, veste uma camisa e uma calça jeans e sai por aí. Teria de ser algo rotineiro e fácil de usar. Muitas vezes estou trabalhando em campo na Antártica ou no Ártico e tenho que tirar as luvas porque estou fazendo uma coisa que exige o tato, a capacidade de tocar, sentir e segurar. Por isso, meu pedido para os engenheiros é que façam um traje especial com luvas que me mantenham aquecido e sob pressurização, mas que me permitam usar minhas mãos. Você vai querer não apenas mexer os dedos, mas também se movimentar.
O veículo lunar elétrico da NASA é um protótipo para futuras missões à Lua e a Marte. Ele é parte veículo e parte traje espacial. Eu posso imaginar estar ali em um veículo desse tipo, olhando para a Terra à distância, decidindo fazer uma atividade extraveicular e estar sobre a superfície em 10 minutos. E isso seria um avanço notável. Os astronautas cobririam uma maior extensão de terreno morando no veículo durante algumas semanas, saindo quando quisessem e voltando para dentro ao primeiro sinal de perigo. Marte não tem um poderoso campo magnético como a Terra, por isso existe a radiação do Sol e também os raios cósmicos que vão penetrar nos trajes espaciais. Um astronauta pode receber um aviso 30 minutos antes de uma tempestade solar, mas o risco de ser atingido por um meteorito é menos previsível. Estimativas recentes baseadas em recentes contagens de cratera indicam que até 200 novos buracos são abertos na superfície de Marte a cada ano. E não se sabe nem mesmo se as luas de Marte irão permanecer no lugar. Os dias de Phobos estão contados. Possivelmente um asteroide que outrora se desviou chegando muito próximo, a Lua está presa a uma aproximação gravitacional fatal. A cada século que passa, cai 6 metros, ficando cada vez mais perto de Marte. Em cerca de 50 milhões de anos, sua queda deve ser completa. O resultado, se alguém estiver por perto para ver, poderia ser Marte com um anel brilhante de poeira lunar que rivalizaria com o de Saturno. Mas grandes eventos como este não são um verdadeiro perigo. A exposição diária ao ambiente frio e seco de Marte é que tornará complicada uma longa permanência. Ontem a temperatura aqui era de 48 graus Celsius. Um dia quente em Marte chegaria a menos 1,1 graus Celsius e à noite, menos 73,3 graus Celsius. Os desertos marcianos são tanto congelados quanto secos pelo Sol. Sem camada de ozônio, os níveis de UV são tão elevados que qualquer organismo desprotegido, até mesmo um micróbio marciano, ficaria queimado como uma batata frita em questão de minutos. Como um bom chapéu simplesmente não vai ajudar, por que não deixar então todo o trabalho sujo de exploração de Marte para os robôs? O que acontece com os seres humanos é a capacidade de improvisar quando necessário, mesmo que não tenham as ferramentas certas. Isso falta aos robôs. Vale da Morte, Estados Unidos. No Vale da Morte, isso estava molhado e então ficou seco. Meridiane Plano, Marte. E ao ficar seco, rachou. Estamos investigando a ideia de que algo semelhante tenha acontecido em Marte. Eu adoraria poder fazer isso lá, mas não posso. Mas um ser humano no local pode improvisar muito bem. E estar em Marte significará exatamente isso. A poeira da Lua provocou problemas suficientes para os astronautas da Apollo sem uma atmosfera para movimentá-la. E em Marte a poeira vai ser um grande problema. Marte é um lugar empoeirado, na verdade muito pior do que isso. Quando você pensa na poeira marciana, não deve pensar em areia. Ela é mais parecida com fumaça de cigarro. São grãos muito finos e ela está em toda parte e cobre tudo. As pessoas vão respirá-la, ela vai entrar nos habitats, vai entrar nos trajes espaciais, nas roupas. Vai ser um verdadeiro desafio e acho que vamos ter de fazer um grande esforço para encontrar uma maneira de lidar com ela, porque a poeira é terrível. Quando um vento violento sopra sobre o planeta vermelho, a poeira realmente chega a qualquer lugar. Cerca de uma vez a cada 3 anos, as tempestades locais atingem todo o planeta e a poeira pode bloquear sua visão durante meses. Isso aconteceu a primeira vez que enviamos uma sonda à sua órbita em 1971. Quando a Mariner 9 chegou a Marte, uma gigantesca tempestade de poeira cobriu completamente a superfície dele. Eles não conseguiam ver nada, apenas pó. E quando a poeira começou a baixar, apareceram esses 3 pontos alinhados. O que é isso? Eram os 3 picos dos 3 grandes vulcões de Marte. E foi quando começamos a perceber o quanto o terreno e a topografia daquele planeta são diversos.
Este foi o momento em que Marte começou a se revelar. Um mundo com uma história secreta e uma paisagem espetacular e sem paralelo. Cansado das paisagens da Terra? O Himalaia não é alto o suficiente? E o Grand Canyon é muito pequeno? Tente o planeta vermelho para um passeio em uma escala monstruosa. O que visitar? Graças à nossa nave espacial de olhos aguçados, Marte está se revelando como nunca antes. Estas são as paisagens reais com as quais os seres humanos irão um dia se maravilhar pessoalmente. Se você fosse a Marte, iria devido à paisagem, certo? Quer dizer, você não iria por causa da cultura, não iria por causa do clima, mas definitivamente pela paisagem. Uma coisa que as pessoas esquecem é que quando pousamos em Marte, temos de ir a lugares seguros. E seguro significa bastante regular e plano. Há lugares em Marte em que a paisagem é simplesmente de tirar o fôlego. Eis uma parte de Marte que está longe de ser regular e plana, o magnífico Valles Marineris. Este sistema de desfiladeiros é monstruoso. Com mais de 4.000 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de profundidade, ele é provavelmente a característica geológica mais grandiosa do Sistema Solar. Sem dúvida, um destino imperdível no planeta vermelho. Como ser humano, o que é incrível é o gigantismo absoluto de Marte. Os Valles Marineris superam os desfiladeiros do Grand Canyon. E se você já viu o Grand Canyon, você nunca se esquecerá dele. Ele é colossal. O Grand Canyon seria facilmente engolido por uma de suas menores ramificações laterais. Estamos falando de uma coisa da largura dos Estados Unidos ou da Austrália. Acho que o Valles Marineris seria o lugar aonde ir e onde construir uma pousada bem ao lado da borda para podermos olhar lá dentro. A atração vai além da mera paisagem esplendorosa. Ainda mais profundo do que o próprio desfiladeiro está o mistério que envolve sua formação. Esta fenda gigantesca, outrora preenchida por lagos imponentes, foi desgastada por enchentes de proporções bíblicas. Você pode fazer estimativas quanto à água que deve ter sido canalizada para esculpir estas coisas e terá números como 100, 200 e o Amazonas, todos fluindo de uma só vez. Enormes quantidades através da superfície. A outra grande atração em Marte é o maior vulcão e a montanha mais alta no Sistema Solar. O Monte Olimpo chega a espantosos 27 quilômetros de altura, 3 vezes maior do que o Everest. Sua base cobre mais terreno do que o Reino Unido e a caldeira enorme no seu cume poderia facilmente engolir a Grande Londres, Paris e Nova York. Portanto, as coisas tendem a ser grandes em Marte. Acho que em parte porque o planeta tem baixa gravidade. Quando há acúmulo de lava, ele é 3 vezes maior porque a gravidade é 3 vezes menor, antes que ela comece a desmoronar sob seu próprio peso. Marte é muito mais ativo do que se pensava anteriormente. Vemos deslizamentos de poeira, vossorocas recém-esculpidas por saídas de fluido misterioso. E esta região singular tem sido apontada como um mar congelado completo e com icebergs de fósseis. Da mesma forma, existem geleiras geologicamente recentes, mas hoje enterradas sob um manto de proteção de poeira, esperando pela próxima mudança climática. No entanto, a maioria das características que define a superfície de Marte foi esculpida nos velhos e bons tempos. Certamente alguma coisa aconteceu no início da história de Marte que levou a grandes lançamentos de água. E claro que as pessoas se perguntaram, com tanta água, será que poderia ter existido oceanos antigos? Poderia ter havido ambientes bastante parecidos com a vida em ambientes primitivos do planeta Terra? Marte primitivo era um mundo diferente. Um mundo com uma atmosfera mais espessa, com clima e água. Possivelmente com um vasto oceano raso ao norte. Esse teria sido realmente o momento de se ir a Marte, quando não se precisaria de um traje espacial.
Talvez apenas um tanque de oxigênio e algumas roupas quentes. Quando em nossa imaginação construímos Marte de 3 bilhões de anos atrás, temos a tendência de fazê-lo parecido com a Terra, acolhedor e aconchegante. Mas o planeta não era assim. Marte, em sua fase mais úmida e quente, era provavelmente parecido com a Terra hoje, em suas regiões mais frias. Por isso, estou imaginando um lugar onde a neve e o gelo estão derretendo no verão, formando lagoas e córregos e lagos transitórios encobertos de gelo. Frio e úmido, mas poderia ser rico em termos de vida. Este é o planeta Marte que queremos que os nossos astronautas estudem. O planeta Marte de outrora, com água, onde poderíamos encontrar evidência de vida. O quarto planeta a partir do Sol sempre teve um papel especial: a chance de encontrarmos marcianos. E nos últimos anos as chances disso ocorrer vêm aumentando. Conhecendo os habitantes locais. Se você quiser encontrar vida em Marte, primeiro você precisa encontrar água. E nem toda a história da água no planeta é história antiga. Tem-se descoberto uma série de evidências congeladas no subsolo, detectadas em órbita, mas cientistas precisavam tocar e provar aquilo para terem certeza. Em 2008, eles finalmente conseguiram sua oportunidade quando a sonda Fênix da NASA fez uma ousada aproximação do Ártico marciano. Nunca tive emoção maior na minha vida do que um pouso com segurança em Marte. Eu já havia passado por um pouso mal sucedido e por isso eu não queria que aquilo acontecesse de novo. Vastitas Borealis Marte. O pouso não foi apenas perfeito, mas os motores deixavam à mostra manchas brancas suspeitas diretamente debaixo da nave espacial. Havia gelo não distante dali. Encontramos gelo e descobrimos que o solo, em conexão com ele, tem carbonato de cálcio, um composto que se forma na presença de água. Se estivesse molhado, então íamos procurar nutrientes e fontes de alimentos que pudessem contribuir para sustentar micróbios. O gelo é prova de um recurso valioso tanto para quaisquer formas de vida que ainda continuam sob a superfície, quanto para futuros viajantes. Hoje sabemos que essas planícies que se estendem atrás de mim têm abaixo delas, a apenas 5 ou 8 centímetros, uma camada de gelo até onde se consiga ver. É uma grande pista de hóquei. Se você tivesse uma equipe de hóquei em Marte, tudo o que precisaria seria uma vassoura. A possibilidade de encontrar marcianos recebeu um novo impulso a partir de uma parte de nosso próprio planeta muito semelhante a Marte, o extraordinário deserto do Atacama, no Chile. Deserto do Atacama, Chile. O Atacama é especial porque é extremamente seco. A grosso modo, ele é 50 vezes mais seco que o Vale da Morte e mais morto também. É o único lugar no planeta Terra em que a sonda Viking poderia ter pousado e procurado por vida no solo e não encontrado, mas encontrado uma mistura reativa de produtos químicos. Podemos dar um pequeno passo em direção a Marte. Podemos nos testar. Se não conseguirmos encontrar vida no núcleo seco do deserto do Atacama, não estaremos prontos para Marte. Talvez estejamos prontos, porque mesmo aqui no canto mais seco do deserto mais seco do planeta, a vida tem confundido os cientistas. Cianobactérias foram encontradas vivendo dentro do sal, duro como rocha, de um lago há muito tempo extinto. Isto é halite, um sal de cloreto de sódio, que é colonizado por cianobactérias. Ele é verde escuro porque tem esse pigmento peculiar que o protege contra os excessos de luz UV. Muito raramente, uma neblina passageira de manhã cedo, rasteira sobre o solo, leva a uma umidade rara do ar acima do deserto. Esta umidade preciosa é avidamente sugada pelos poros microscópicos da faminta pedra de sal. Este é um evento muito raro.
Portanto, essas bactérias vivem em um ambiente onde a água líquida está disponível durante algumas poucas horas do ano. Algo muito, muito raro. Se estamos à procura de insetos marcianos, deveríamos estar à procura de estilos de vida pelo menos tão resistentes e singulares quanto este. Marte faz uma oscilação de longa duração em sua órbita. E a cada 5 milhões de anos, mais ou menos, os polos se inclinam 45 graus em direção ao Sol. Uma maneira de pensar no local de pouso da Fênix é pensar nas regiões polares da Terra. Imagine que você está lá no inverno. O local é inóspito, muito frio, alienígena, e o faz pensar como é que alguma coisa consegue sobreviver aqui. E então você volta depois de 6 meses e é como se fosse um mundo diferente. O sol está brilhando, o lugar está úmido, quente, há seres vivos correndo por ali. Portanto, podemos ser enganados vendo este local frio e congelado, quando na verdade simplesmente estamos lá na estação errada. Sabemos que no planeta Terra algumas bactérias conseguem sobreviver congeladas por milhões de anos. Elas também podem se alimentar de perclorato, substância química altamente reativa e encontrada pela sonda Fênix no solo marciano. Provavelmente, se houver vida no local da Fênix, ela aprendeu o mesmo truque. Portanto, podia haver organismos literalmente comendo as rochas, reagindo com perclorato abaixo da superfície, protegida da luz ultravioleta e simplesmente se divertindo muito 5 milhões de anos atrás. A festa acabou porque todo mundo congelou, mas daqui a outros 5 milhões de anos a festa vai começar de novo. Quando o verão marciano chegar, as regiões do Polo Norte e o gelo se transformarão em água. A festa pode não ter terminado em todos os lugares. O gás metano foi encontrado tanto pela nave espacial em órbita quanto pelos telescópios da Terra. É quimicamente impossível que o metano sobreviva por muito tempo na atmosfera marciana. Por isso, ele deve ter sido liberado recentemente. Agora, o que produz metano? Vacas produzem metano, mas provavelmente não são vacas. Micróbios de vários tipos podem liberar metano, assim como uma variedade de processos geológicos. Vulcões podem liberar metano. Portanto, o simples fato de haver metano não significa que haja vida. Mas, de qualquer forma, o metano nos diz que Marte é um planeta ativo, biológica ou geologicamente ativo, ou as duas coisas. A liberação de metano parece ser sazonal e ligada às áreas de provável gelo subterrâneo. Gelo encontrado exposto nas crateras recentes tem mostrado que a água se esconde não só próxima dos polos, mas também muito mais próxima do Equador. Está bem claro que se as sondas Viking tivessem cavado apenas 10 centímetros mais fundo, elas teriam chegado a esse gelo. E talvez a uma conclusão totalmente diferente a respeito da vida no planeta vermelho. De qualquer forma, certamente haverá vida em Marte quando o primeiro viajante humano chegar. O fato de não haver voos regulares para Marte não tem impedido as pessoas de se prepararem para a viagem. E para um voo como esse, o planejamento é tudo. Próximos passos. Moscou, Rússia. Em 2009, 6 homens entraram em uma série de salas conectadas dentro de um armazém nos arredores de Moscou e se fecharam ali por 3 meses. Eles levaram todos os alimentos de que precisariam e beberam água reciclada. A única comunicação com o mundo exterior era eletrônica e com um atraso de 20 minutos. Eles estavam tentando simular um voo para Marte. Você tem de pensar sobre o que isso vai causar a um grupo que será enfiado em um ambiente pequeno por esse enorme período de tempo. Eles serão os primeiros na história da espécie a percorrer essa distância tão grande, a ficarem tão longe de casa sem poderem ao menos ter uma conversa telefônica normal com a família e com os amigos. Portanto, não devemos subestimar os problemas psicológicos que podem vir a ocorrer. Não há espaço para problemas em uma viagem como essa, mentais ou quaisquer outros. Uma vez em Marte, é provável que você fique preso lá por 1 ano ou mais à espera de uma janela de oportunidade que lhe permita voltar para casa. E ao contrário de um robô, as esperanças e receios de todo o planeta estarão com você.
Acho que os seres humanos farão um trabalho melhor do que os robôs em Marte. Os robôs se movimentam lentamente. O que Spirit e Opportunity fizeram em 5 anos, 2 astronautas fariam em uma semana. Independente de nossa rapidez e inteligência, ainda assim precisamos de ajuda mecânica enquanto exploramos o curso até Marte. O novo robô a caminhar sobre o solo vermelho será apropriadamente chamado de Curiosity. Ele é do tamanho de um carro pequeno e tem uma fonte de energia nuclear para que você não precise se preocupar com poeira se acumulando nos raios solares. O mais importante é que ele tem a capacidade de procurar traços de moléculas orgânicas. Por isso, agora, damos um passo além, não procurando evidências de habitabilidade, mas buscando provas dos blocos de construção da vida. Quer o planeta tenha vida ou não, a viagem ao planeta vermelho tem muito a nos ensinar sobre o nosso próprio e solitário planeta azul e o universo além dele. Se você tiver 2 planetas muito próximos um do outro, no mesmo sistema solar, ambos com origens independentes de vida, você teria de concluir que a chance de haver vida em todo o universo, ou mesmo em outros lugares do nosso sistema solar, seria muito grande. Acho que você poderia basicamente apostar nisso. Não vamos a Marte apenas em busca de vida, mas a Marte em busca de uma segunda gênese de vida. Gostaríamos de encontrar algo diferente de nós que não tenha a mesma história genética e código genético que nós temos. E do meu ponto de vista, quanto mais alienígena, melhor. A segunda possibilidade é a de que encontremos vida em Marte, mas, meu Deus, que ela tenha um código genético exatamente como o nosso, use DNA, seria coincidência demais. Seria a representação de nossos primos. A vida teria surgido na Terra e ido para Marte, ou realmente o mais provável, a vida teria se originado em Marte e teria sido transportada em um meteorito ou em um cometa para a Terra. E então nosso planeta seria Marte. Portanto, de certa forma, uma viagem a Marte pode ser uma viagem para casa. Nossos ancestrais fizeram tais viagens arrojadas antes, quando saímos da África, quando navegamos ao longo do horizonte. Se for tecnicamente possível, nossas naves partirão novamente. Sempre quisemos ver o que há do outro lado da colina, e Marte está do outro lado. Claro que você vai precisar de um traje adequado, de um habitat, mas se for um planeta sólido, com uma superfície, você pode ver, você pode trabalhar, você pode explorar. Em 30 anos, acredito que poderemos ir a Marte. E, geralmente, quando as pessoas me perguntam quanto tempo isso levaria, eu digo 15 anos, pois há cerca de 4 décadas temos dito 15 anos. Não vejo a hora de uma missão humana a Marte. Eu sou o cara dos robôs. Isso é o que eu faço. Construo robôs e os enviamos a Marte. Acho também que enviamos coisas a Marte por outras razões que não a ciência. Nossas sondas, Spirit e Opportunity, foram construídas por pessoas que, como eu, cresceram nos anos 60 vendo Mercury, Gemini e Apollo na TV. Crianças sonhando com o envio de naves espaciais a Marte um dia. E hoje fazemos isso. E acho que quando as pessoas virem os primeiros exploradores humanos da superfície de Marte, elas vão ficar igualmente inspiradas a fazer coisas que eu nem consigo imaginar hoje. Vai ser muito caro, vai ser perigoso. Mas é algo que eu certamente gostaria de ver acontecer. Eu adoraria ver impressões de botas em nossas trilhas de rodas. Eu adoraria ver impressões de botas em Marte. Quando a primeira pegada humana for deixada em Marte, isso irá representar mais um gigantesco passo no espaço. Esta pequena impressão será prova de que a humanidade está mais uma vez em movimento. Viajantes que se deslocam mais uma vez além da nossa zona de conforto para explorar novas terras e novas oportunidades.
E não tenha dúvida, existem muitos mundos lá fora prontos para serem explorados. Versão Marshmallow São Paulo. Hells Angels, motociclistas fora da lei. Estreia, domingo, 13 de fevereiro, às 21 horas no Nat Geo.